Olá, meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor e hoje nós vamos falar sobre o oprimir aqueles que estão vivendo sua natureza, seu interior, a sua verdade. E será que quem te oprime talvez gostaria de ser como você? Essa nossa frase, essa nossa provocação para entendermos que o processo de opressão sobre alguém e sobre qualquer questão e qualquer característica muitas vezes é uma inveja de um desejo guardado dentro de si que não pôde ser encarado e vivido. Vamos entender isso? Eu já te peço com toda a gentileza do mundo que você possa se inscrever no canal e curtir o vídeo para ajudar, que a nossa reflexão possa ir para mais pessoas. Olha, acho muitíssimo importante a gente pensar sobre isso. Porque nesse exato momento, e seja lá que momento você esteja vendo esse vídeo, infelizmente há muita gente tentando oprimir as outras, e às vezes com um grau de parentesco, às vezes dentro de uma amizade, às vezes dentro até de relações afetivas, e às vezes também através dos desconhecidos. E muita gente está matando sonhos, se sentindo desmotivada, com a autoestima baixa e muitas vezes até sofrendo violência por causa de preconceitos ou por causa de simples opressões de coisas mal resolvidas naquele que oprime. E é isso que eu quero pensar aqui com você. Primeiro tópico que eu quero pensar aqui, a ferida de quem oprime. Sabe por que a gente tende a entender que há no opressor uma ferida mal resolvida? Porque quando a gente encontra o diferente por aí, seja lá quem for, seja lá para o que for, bom, cada um com a sua vida, a gente deveria, na ideia de estar bem resolvido, só falar, ok, mais uma pessoa ali passando, andando, vivendo a vida dela, talvez até se sentir feliz das pessoas múltiplas e plurais estarem vivendo suas realizações. Isso dá um mundo de mais equilíbrio, de mais generosidade, de mais bem-estar, mas não, ela fica com raiva, fica com ódio, fica com agressividade sobre aquele diferente. Ao ponto de ela se esforçar para que aquele outro não exerça a sua liberdade, a sua individualidade. Isso normalmente é um retrato de algo que foi provocado dentro. E se foi provocado dentro é porque alguma coisa aqui é engatilhada através daquilo que ele enxerga como mal resolvido e que ele não consegue encarar com consciência e saúde mental. Ele não consegue olhar para si, fazer uma reflexão de isso é meu, eu não estou bem resolvido com isso, então vou me resolver, eu vou fazer terapia, vou viver o que eu tenho. Mas não, ele ataca aquilo que lembra o que ele sente. Então, ao não suportar ver aquilo a qual ele não consegue lidar dentro de si, em vez de ele assumir algo que ele não é capaz, encarar de si mesmo, se autorresponsabilizar, ele fere, ele atira, entre aspas, e às vezes sem aspas, né? Infelizmente, naquele outro que está ali fora. A gente vai entender melhor sobre isso. Eu só quero deixar uma observação aqui que é muito importante, que é muito subjetivo e plural também o que é invejoso no outro que me machuca tanto nesse sentido de não encarar seus próprios desejos. Então eu quero dizer assim, muitas vezes a gente pensa, esta pessoa é homofóbica, então talvez ela seja uma pessoa gay que não consegue ver a outra pessoa gay por não vivenciar a sua própria homossexualidade, sua própria homoafetividade, ela ataca. Pode ser, é uma possibilidade, mas não só. E não só, claro, dentro do preconceito da homofobia. Mas também pode ser que esta pessoa nunca teve a coragem ou a condição de encarar a liberdade de ser quem ela é. E pode ser que não seja para ser gay, talvez ela seja heterossexual mesmo, ou qualquer outra identidade de gênero. Mas o fato é que ela gostaria de ter tido mais liberdade, de repente, para ter outra profissão, para fazer outras coisas pela vida, para em vez de trabalhar, viajar. E aí, quando ela vê uma pessoa que vive a sua identidade com tanta propriedade, ela se machuca, ela se frustra. Então, talvez possa também ir nesse sentido. Às vezes não é porque eu gostaria de ser aquele que eu ataco, mas gostaria de ter algumas liberdades ou características ou encorajamentos, ou seja lá o que for, que eu vejo que esse outro tem. E isso também fere fundamentalmente. Aqui, um ponto principal desse entendimento, a incapacidade de lidar com a própria frustração. Agora eu vou aprofundar um pouco mais nesse sentido. Quando nós entendemos num movimento psíquico que encontramos algo que não está legal na nossa vida, a autorresponsabilização é fundamental. Porque quando a gente pensa aqui dentro da nossa cabeça mesmo sobre algo que não está bem, o único processo de mudança é nós mudarmos, é nós agirmos. E qualquer processo terapêutico
com psicólogos ou não, às vezes até processo sozinho de autoconhecimento, vai explorar esse lugar porque você vai ver que é impossível controlar um outro. Então qualquer frustração, desejo, vontade, não vontade está dentro de mim e eu preciso resolver, eu que lido com isso. Você lidar com algo que é desejo e ao mesmo tempo não é vivido, há uma tensão de frustração. Eu quero e não vivo. E seja lá por o que for, seja lá qual seja a historicidade desse sujeito. Mas enfim, tem essa tensão. E olha, a gente não conseguir viver o que é desejo dentro da gente dói muito, machuca muito, porque é a nossa instância mais pura dizendo assim, a vida é por ali, e ao mesmo tempo a fronteira mais brutal dizendo não vai. Isso fere muito. E encarar isso de frente, principalmente se o tempo já passou, se você já não pôde olhar, se acha que já tem um movimento interno de arrependimento, isso tudo pode até não ser pensado em palavras, em raciocínio consciente, mas a energia, a sensação sobre todos esses aspectos vive. E então a incapacidade de eu tolerar a minha incapacidade de ter encarado isso, ou a minha força, ou até a opressão que eu também recebi de outros lugares, e agora eu viro o opressor através da opressão que eu recebi, o fato é, não encarar o que me é desejo pleno e puro me machuca tanto que eu não consigo me responsabilizar por isso, e é mais fácil eu calar e silenciar aquele que me provoca isso do que eu viver a minha própria vida com individualidade. Quer saber como funciona esse ataque? Quer saber por que destruir o outro é mais fácil? Agora a gente vai entrar nesse tópico. Para a gente entender então melhor o ataque, olha aqui. É sobre destruir aquilo que gostaria e não tem. Fácil de entender. Se eu então não consigo encarar em mim aquilo que me provoca, eu prefiro, é melhor, é uma condição defensiva mais fácil, eu calar aquele gatilho que me faz lembrar que carrego isto por dentro. Então, o silenciar, o calar, o lutar contra características, atitudes, seja lá o que for, de outras pessoas, da diferença, é o meio de eu não lembrar que eu tenho dentro de mim uma ferida que se relaciona com aquilo. E eu me silencio, não tenho estímulo nenhum e sigo minha vida do jeito que sempre foi. Claro que isso é um fator muito primitivo psíquico, né? Alguém que talvez teve muito pouco estímulo de lidar com as próprias emoções, com a reflexão, com a tolerância. Talvez tenha vindo sim de um lar intolerante, de pouca flexibilidade. E aí é isso, o calar é a maneira mais fácil de eu lidar com meus problemas, ou melhor, de não lidar, né? Porque só silencio aquilo que me lembro que tenho. E olha que triste isso, né? A pessoa não consegue desenvolver o seu processo de autodesenvolvimento, de autodescoberta, porque aquilo no mundo que seria natural nos provocar para nos conhecermos e descobrirmos mais sobre nós mesmos, eu silencio, porque encarar a mim mesmo não é uma possibilidade. Galera, eu quis trazer esse tema e essa reflexão porque é algo que está aí sempre. E tem muita gente se machucando e se anulando por conta da opressão, dos temas mal resolvidos de outras pessoas, e seja lá, como eu disse, sobre qual tema for e sobre o que for. Fato é que, talvez entendendo isso, a gente conquiste a liberdade e a força de continuar encarando, de continuar vivendo quem somos e o que queremos, o que desejamos, sem ouvir ou sem se sentir talvez tão agredido assim. Claro, é sempre uma agressão, a opressão, mas talvez podendo reagir sem bater na autoestima, sem bater lá dentro, porque sabe então que essa dinâmica, essa dificuldade é do outro, não é uma invalidez sua, não é uma incapacidade sua, pelo contrário, é do outro, e que talvez isso possa ser forte para você, te fortificar, e a minha intenção é puramente essa. Quero agradecer pela confiança nas minhas palavras, por ter assistido até aqui, e olha, como sempre, eu desejo que você seja feliz e estamos super no caminho certo. Um super beijo!